O megalodonte vagava pelos oceanos, assustando e devorando tudo o que cruzava seu caminho depois que os dinossauros foram extintos pelo grande meteorito. Sabemos que ele foi o maior e mais brutal predador que já existiu, e também o maior tubarão. Era o rei dos mares e nadava livremente entre a maior parte dos oceanos. Mas aí, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, o último espécime desapareceu da Terra para sempre, deixando apenas seus dentes enormes para serem encontrados por arqueólogos modernos. No começo, os cientistas pensaram que havia acontecido uma extinção marinha em massa na época, fazendo o megalodonte desaparecer. Eles acreditavam que uma supernova explodiu há cerca de 150 anos-luz da Terra e que sua radiação cósmica havia alcançado nosso planeta, mudando o clima. Isso pode mesmo ter acontecido. Quando uma estrela explode, libera muita energia, que é capaz de percorrer centenas e até milhares de anos-luz em todas as direções. Se um pouco desse calor tiver atingido nosso planeta, certamente fez a temperatura subir a ponto de tornar impossível a vida para muitas espécies de animais, incluindo o megalodonte. Mas aí, em 2019, um grupo de pesquisadores descobriu uma coisa estranha. Os fósseis desses tubarões datavam de um período anterior, ou seja, poderiam ter entrado em extinção antes da supernova. Uma nova explicação precisava ser elaborada e veio de uma fonte inesperada: os grandes tubarões brancos. No auge de sua carreira evolucionária, os megalodontes eram superpredadores, ou seja, não tinham rivais entre as outras criaturas marinhas. As presas preferidas deles eram as baleias e outros mamíferos marinhos, e podiam caçar até tubarões menores. Além de serem enormes, atingindo mais de 18 metros de comprimento e 50 toneladas de peso, também tinham a mordida mais forte do mundo. Nada que lutasse contra um megalodonte tinha chance de sair ileso. É importante lembrar que praticamente tudo o que sabemos sobre o megalodonte hoje foi graças a seus dentes, pois eles foram a única coisa que restou após a extinção desses animais. O corpo dos tubarões é composto por muita cartilagem e poucos ossos. A cartilagem os faz serem ágeis e flexíveis e permitem que suas bocarras tenham uma abertura enorme. Em determinado ponto, os tubarões também desenvolveram mandíbulas protuberantes para pegarem melhor suas presas, coisa que está mais óbvia no moderno tubarão-duende. Seus dentes, porém, tinham que ser mais fortes que a cartilagem. Então, esses animais viraram uma verdadeira fábrica de dentes. Eles são afiados em diversas fileiras, geralmente ficam curvados para dentro como ganchos e se desgastam muito rápido. Aí, quando não podem mais ser usados, caem abrindo o caminho para uma dentição nova. Um único indivíduo pode fazer essa troca até 50 vezes ao longo da vida. O megalodonte costuma ser descrito como uma versão gigantesca do grande tubarão branco. Mas isso é um erro que surgiu porque se acreditava que os dois eram parentes. Na verdade, o megalodonte se parecia mais com o moderno tubarão cabeça chata. Ele tinha um focinho curto, mandíbula inferior achatada e barbatanas peitorais compridas e massivas que suportavam seu peso. E o mais importante é que os ancestrais dos brancos de hoje existiram na mesma época de existência dos megalodontes. Mas todo grandalhão tem a desvantagem de ser desajeitado. Embora os megalodontes fossem gigantes e poderosos, não eram tão ágeis e rápidos quanto os grandes brancos. Os pesquisadores até acreditam que estes competiam com os megalodontes por comida e que geralmente ganhavam a disputa por causa da agilidade. Se não podiam lutar cara a cara, eram rápidos o suficiente para pegarem as presas deles. Atualmente há uma quantidade muito limitada de fósseis de megalodonte. Esqueletos de tubarões são feitos de cartilagem, que não se fossiliza muito bem. Então, isso significa que quase todos os restos do poderoso Meg são os seus dentes, que foram encontrados em todos os continentes, exceto na Ásia e na Antártida. Desde que seus dentes fossilizados estão em toda parte, os cientistas descobriram que o megalodonte viajou por todo o mundo. Usando esses fósseis como guia, os cientistas tentaram reunir uma imagem desse predador gigante, como ele realmente parecia e como vivia. Muitos dos fósseis foram encontrados em Sharktooth Hill, perto de Bakersfield, na Califórnia. Este é um local popular onde as pessoas podem cavar dentes usando luvas de proteção. Embora alguns desses dentes estejam enterrados há muito tempo, eles ainda podem ser afiados o suficiente para atravessar a pele. Por falar em dentes, o próprio nome diz tudo: megalodonte, significa dente grande. A maioria de seus dentes tinha cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Mas o maior dente já encontrado tinha 19 centímetros e foi descoberto no Peru.
Com um tamanho raro como esse, esses fósseis podem ser muito valiosos. Um dente de megalodonte de 17 centímetros de alta qualidade pode ser vendido por até $50 mil. Mas se você tiver um pequeno em sua coleção, não espere receber uma grande quantia em dinheiro por ele. Os pequenos dentes de megalodonte não são muito valorizados. Esses dentes não eram super maciços. A fim de banquetear-se regularmente com grandes presas, o Meg tinha um impressionante conjunto de 276 dentes que ficavam em 5 fileiras em sua boca. A maioria das amostras fossilizadas que foram recuperadas mostram um desgaste significativo nas pontas e algumas tiveram as pontas quebradas por morder os ossos de suas presas. Todos aqueles dentes dispostos em 5 linhas serviram como um sistema de backup para que o megalodonte nunca ficasse banguela. Assim que perdia um dente, outro o substituía em 48 horas. Dessa forma, esse enorme predador podia manter seu apetite insaciável e mastigar presas sem parar. Os megalodontes também tinham um olfato incrível. Costuma-se dizer que os tubarões podem sentir o cheiro de uma gota de sangue no oceano. Isso não é um mito, é verdade, embora seja um pouco exagerado. Os tubarões têm um ótimo olfato e podem detectar sangue a 400 metros de distância. Portanto, antes de nadar, certifique-se de não ter feridas abertas ou arranhões. Isso não só protegerá você, mas também outras pessoas que nadam na praia. Quando um megalodonte sente cheiro de sangue, ele muda para o modo de caça. Neste ponto em diante, o tubarão provavelmente não se assustará com nada. Agora, preste atenção neste objeto brilhante. Ele brilha e pisca com cores diferentes. Como outros peixes, um megalodonte provavelmente prestaria atenção a esse tipo de coisa. Portanto, tire todas as suas joias antes de ir nadar. Caso contrário, você pode simplesmente se tornar a versão humana da isca de pesca. Imagine que você está mergulhando e olhando para um belo recife de coral. Peixes coloridos estão nadando nos arredores. Então, de repente, todos os habitantes do recife nadam para longe ou se escondem. Em um segundo, o recife está vazio. Este é um sinal claro de que um grande predador apareceu por perto. E as palavras grande predador no mundo aquático significam apenas uma coisa: um tubarão. Então, saia daí. Aqui está a melhor maneira de se proteger de um ataque de megalodonte. É a mais simples e óbvia, mas as pessoas ainda a ignoram. Isso mesmo, é uma placa. Se você for à praia e notar uma placa de aviso de tubarão, nem pense em entrar na água. Eles já estão lá e estão apenas esperando alguém nadar. Mas vamos imaginar que você ignorou todos os avisos e sinais e decidiu ir nadar. De repente, você ouve pessoas gritando na praia. Alguém viu uma barbatana gigante saindo da água. A barbatana está se movendo em sua direção e você precisa decidir o que fazer. Então, como você pode se proteger se o megalodonte te atacar? Em primeiro lugar, fique calmo. Sim, eu sei que estamos falando de um tubarão gigante, mas se você entrar em pânico e bater na água com as mãos, só atrairá a atenção. Tente alcançar um barco ou um grupo de pessoas. Faça isso o mais calmamente possível. Se você estiver completamente sozinho, pode tentar não se mover. Normalmente, os tubarões tentam morder as pessoas. Se for um tubarão normal, há uma chance de a mordida não ser tão séria. Depois de tirar uma casquinha, o tubarão normal provavelmente decidirá deixá-lo em paz. Isso mesmo, eles realmente não nos acham muito apetitosos. Mas você não terá esse tipo de sorte com um megalodonte. Suas mandíbulas são tão grandes que podem engoli-lo inteiro. Portanto, ficar parado não é uma opção. Mas se você encontrar um megalodonte em águas rasas, ainda terá uma chance de sobreviver. Por ser tão enorme, o Meg tem dificuldades de fazer manobras, principalmente nesse tipo de água. Então, se ele errar no primeiro ataque, terá que fazer uma segunda investida na sua direção, como um piloto tentando pousar um avião. Isso lhe dará tempo para chegar à costa e em segurança. Esta será uma raríssima disputa, mas aposto que será espetacular e intensa também. Aqui na nossa esquerda temos o megalodonte. Esta espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos. E temos boas razões para que seja um animal lendário agora. Ele é o maior tubarão que já existiu e foi um predador super poderoso na sua época. E uma salva de palmas para a nossa adversária aqui no lado direito, a Titanoboa. Ela é muito maior do que qualquer outra cobra. Ela vive nos pântanos da Colômbia e é quem manda na área de verdade.
A titanoboa pode comer absolutamente qualquer animal que decidir caçar, e não tem concorrentes. Ela pode devorar uma tartaruga gigante ou até mesmo um crocodilo. Parece uma jiboia constritora atual, mas se comporta como uma sucuri. E essa é uma mistura muito assustadora. Mas ela poderia deter um tubarão gigante? Vamos começar observando o tamanho deles. Ainda não sabemos o tamanho exato do megalodonte, pois os únicos vestígios deles que restaram são apenas ossos da espinha e dentes fossilizados. Mas os cientistas geralmente acham que esse monstro tinha cerca de 15 metros de comprimento. Portanto, ele não era apenas o maior tubarão que já existiu, mas também um dos maiores peixes da sua época. Seu rival mais próximo é o atual tubarão-baleia, mas ele tem apenas cerca de 12 metros. A gigante titanoboa atingiu este tamanho graças a uma feliz coincidência. As cobras são animais de sangue frio, por isso precisam de um clima quente para viver e crescer. O nordeste da Colômbia é perfeito para elas. A temperatura era de cerca de 32 graus Celsius, quando essas cobras viviam. Isso as ajudou a atingir incríveis 12,8 metros de comprimento. A titanoboa podia facilmente engolir a cobra mais longa que já entrou no livro Guinness dos recordes, que tem apenas 7,6 metros de comprimento. Imagina que bocada! Portanto, temos 15 metros contra 12,8 metros. O primeiro ponto vai para o megalodonte. E o peso? A titanoboa pesa cerca de 1.100 quilos. Ela é mais pesada do que um carro pequeno com os passageiros dentro, mas pode ser ainda mais pesada se você encontrar com ela depois do almoço. Nesse caso, você pode adicionar algumas centenas de quilos da tartaruga ou do crocodilo que ela acabou de engolir. Se você colocar a titanoboa em uma balança daquelas bem grandes, ela precisará de 5 anacondas gigantes do outro lado para equilibrar. Mas o megalodonte é 50 vezes mais pesado que a titanoboa. Uma fêmea adulta média pesa entre 27 e 59 toneladas. Isso é o mesmo que um avião Boeing 737 vazio e sem bagagem de mão. Felizmente, o megalodonte não pode voar. Então, obviamente, o megalodonte vence na categoria de peso. Esse é mais um ponto para o velho tubarão. Embora ter um peso tão grande aumente a dificuldade para o tubarão se mover, isso também significa que ele é um pouco desajeitado, o que nos leva para a nossa próxima categoria, velocidade e agilidade. O megalodonte pode nadar a cerca de 5 metros por segundo. Isso é o suficiente para torná-lo um grande predador. Mas ele ainda é mais lento do que muitas outras espécies. Se o megalodonte estivesse nadando em uma piscina e o Usain Bolt estivesse correndo logo ao lado, ele seria 2 vezes mais rápido. Sua velocidade máxima é de quase 12 metros por segundo. Cuidado para não cair aí dentro, Bolt. Ups, desculpe. O peixe-vela, que é a criatura marinha mais rápida, consegue atingir cerca de 30 metros por segundo. O tamanho e o peso do megalodonte fazem com que ele se mova muito devagar, assim como um caminhão grande. Portanto, quando ele ataca, o tubarão tem apenas uma chance de acertar. Se errar, terá que fazer uma segunda tentativa. E isso dá à presa tempo mais do que suficiente para fugir. A titanoboa também não é tão rápida, especialmente em terra, mas quando a cobra gigante está na água, ela pode nadar a uma velocidade de até 20 km por hora. Isso pode não ser muito, mas é o suficiente para escapar do megalodonte se for necessário. Ela aprendeu a nadar tão bem, pois a água é seu principal ambiente de caça. E por ser uma cobra, ela também tem uma mobilidade incrível. Ela consegue se contorcer e mudar de direção muito rapidamente, podendo facilmente se esquivar da mordida do megalodonte. Então, aqui está o primeiro ponto para a titanoboa. O resultado está 2-1 a favor do megalodonte. Próxima sessão, habilidades de luta. O megalodonte é incrivelmente inteligente. Ele pode mudar de tática dependendo do tipo de presa que está caçando. Os cientistas encontraram marcas de dentes do megalodonte em alguns fósseis de baleias. Isso mostra que os tubarões gigantes miravam suas mordidas nas partes vitais do corpo de suas presas para matá-las rapidamente. Outros restos mortais das vítimas de megalodonte apresentavam múltiplas fraturas. Isso ocorre porque o megalodonte executava um golpe de abauroamento super poderoso, capaz de nocautear quase qualquer coisa. Na verdade, esse monstro de 50 toneladas
poderia facilmente quebrar até paredes de concreto. Então, os oponentes do megalodonte realmente não tinham chance. Alguns deles preferiam primeiro danificar caudas e nadadeiras das baleias que estavam caçando. Isso as impedia de escapar, permitindo que o enorme predador acabasse com suas vítimas indefesas. E o que a Titanoboa pode fazer em relação a isso? A cobra gigante não é venenosa, mas isso não a impede de caçar presas de até 4 metros de comprimento. A sua mordida tem um desenho muito especial. A estrutura de seus dentes e mandíbulas permite que ela aperte bem o corpo de sua presa para que não consiga escapar. Ao caçar, a Titanoboa usa táticas semelhantes às de uma sucuri ou jiboia constritora. Com isso, quer dizer que ela usa seus músculos poderosos e o seu peso para impedir que a presa se mova. Ela usa toda a sua força para tirar a energia do animal, deixando-o indefeso. Portanto, a Titanoboa não é apenas muito veloz e ágil, mas também pode lutar muito bem. Definitivamente, ela ganhou o ponto na seção de habilidades de luta. Agora é a hora da luta efetiva. A Titanoboa nunca nada em mar aberto, mas aqui o megalodonte se perdeu e acabou em uma área pantanosa rasa na costa da Colômbia. Em águas como esta, o megalodonte tem ainda mais dificuldade para se mover. Ele poderia morder a Titanoboa apenas uma vez e a luta acabaria? Mas, como o tubarão se move muito mais devagar do que a cobra, por enquanto ele não conseguiu abocanhá-la com suas mandíbulas enormes. A Titanoboa começa a atacar o megalodonte, mas não consegue danificar aquela pele grossa com seus dentes afiados, porém muito curtos. Depois de algum tempo, o megalodonte tem sua chance e termina a luta com uma única mordida. Parece que aqueles dentes enormes fizeram realmente a diferença nesta competição. Temos que engolir essa.